Senhoras e senhores deputados, presidente dessa sessão, deputado André Suciliano, aqueles que nos acompanham na TV Alerj, eu subo essa tribuna para discutir e conversar e fazer uma análise sobre os projetos que estavam na pauta de hoje, dos dito e chamado pacote de austeridade ou pacote de maldades que o governo do Estado encaminhou aqui para a nossa Assembleia Legislativa. Tivemos algumas alterações, o projeto que buscava dar ao governo do Estado a possibilidade de remanejar e utilizar fundos, não só do Poder Executivo como de outros poderes, acabou sendo retirado de pauta por uma colocação da bancada do PSDB, que apresentou emendas para fazer a correção a esse projeto, porque da maneira com que ele havia sido encaminhado pelo governo do Estado, ele era claramente inconstitucional. A Constituição Federal diz de maneira muito clara que esse limite de remanejamento, de liberdade de utilização dos fundos, deve se ater a 30% e também coloca de maneira muito clara que o Poder Executivo não tem o direito de entrar ou legislar sobre a questão dos fundos dos outros poderes. Com essas colocações, o secretário de Fazenda, o governo, acabou solicitando a retirada desse projeto de pauta, dizendo que, respeitando-se a Constituição, o projeto era inócuo. Ora, mais uma vez, fica flagrante, fica patente o despreparo e o descuidado do governo no encaminhamento dessas matérias para a Assembleia Legislativa. Com esse projeto que foi retirado hoje por iniciativa do próprio governo, nós temos 11 projetos dos 22 originais que foram ou devolvidos ou arquivados por conta de problemas, inconstitucionalidades e falhas na condução do processo. Tivemos também aqui o adiamento, a retirada de pauta para discussão e votação na próxima terça-feira do projeto que aumenta alíquotas do ICMS. De maneira muito clara, na discussão no Colégio de Líderes, ficou constatado que a maioria dos partidos dessa casa iriam rejeitar o projeto tal qual ele veio do Poder Executivo, entendendo que o projeto, principalmente no que tange a energia elétrica, estava prejudicando de maneira exacerbada os consumidores de classe média baixa, que seriam prejudicados aqueles que consomem entre 200 e 300 quilowatts por mês, que é um morador de um apartamento com 2 quartos. Isso seria um aumento do impacto de um imposto de 18% para 31%, o que não poderia ser aprovado em hipótese nenhuma para essa casa. A bancada do PSDB, o nosso líder Luiz Paulo colocou de maneira muito clara: nós somos contra o aumento dos impostos, porque num ambiente recessivo, como que nós vivemos, com desemprego lá em cima, aumentar impostos significará não aumento de arrecadação, como quer o governo, mas diminuição da atividade econômica, aumento do desemprego e levando o aprofundamento da gravíssima crise, no caso econômica, por que passa o nosso Estado. Vamos ver agora na próxima terça-feira com que proposta chega o governo para ver como é que encaminha-se essa discussão, mas ficou claro hoje, a Assembleia colocou o projeto da maneira com que está, não tem condições de ser aprovado, por isso foi retirado de pauta. Eu queria agora me ater à questão do Renda Melhor Jovem, que em boa hora, por unanimidade, essa Assembleia Legislativa rejeitou, recusou a mensagem do Poder Executivo, um projeto que impacta diretamente aqueles que mais necessitam. Falou aqui o presidente da sessão, André Suciliano, 160 mil pessoas seriam diretamente impactadas, a maioria delas nos municípios mais pobres do Estado do Rio de Janeiro. Em boa hora, essa Assembleia rejeitou esse projeto, essa iniciativa do Poder Executivo. E agora eu gostaria de falar do tema principal do dia de hoje, que eu acredito que seja o tema do bilhete único. Esse tema do bilhete único, na minha opinião, claro, nós respeitamos a opinião dos deputados, eles são soberanos, representam aos seus eleitores e tomam as decisões que melhor entenderem. Mas, na minha opinião, e por isso votei contra, o que foi feito hoje e o que foi aprovado pela Assembleia Legislativa é algo injustificável, por alguns motivos muito específicos. Primeiro, não há dúvida que na crise atual do Estado é necessário que o governo adote medidas para reduzir o impacto do subsídio do bilhete único. Todos nós, acredito, estejamos em linha com esse objetivo. Não é possível mais para o Estado suportar o bilhete único tal qual ele foi concebido. É necessário ajustes no bilhete único e nós todos concordamos com isso. O governo do Estado
traçou uma estratégia por isso. Ele é o responsável pela gestão financeira do bilhete único. Ele propôs, primeiro determinou, um aumento do bilhete único de R$ 6,50 para R$ 7,50, o que era ilegal, porque ele estava indo contra a lei do bilhete único, e nós apontamos isso com clareza, inclusive apresentamos um decreto legislativo para que sustasse os efeitos desse decreto do governador, mas o fato é que o governo do Estado entendeu que um aumento de R$ 6,50 para R$ 7,50 seria suficiente para equilibrar as possibilidades do Estado de pagamento do bilhete único. E também colocou em discussão, apresentou a proposta dessa matéria, de se incluir um teto de subsídio individual do bilhete único de R$ 150, o que na avaliação dos deputados era um maior absurdo, e foi dito isso aqui nas discussões, porque estava se punindo de maneira direta aqueles que moram mais longe, aqueles que que usam tarifas mais altas de transporte público, principalmente as tarifas de ônibus. O secretário de Transporte disse que a economia, com esse teto de R$ 150, seria de R$ 28 milhões. Então, o governo, para resolver o bilhete único, apresentou duas propostas: aumentar de R$ 6,50 para R$ 7,50 e limitar a R$ 150 com o objetivo de economizar R$ 28 milhões. O que foi aprovado hoje? Algo inacreditável, na minha opinião. Normalmente, as casas legislativas, quando apreciam uma mensagem do Poder Executivo que aumenta tarifas, ela procura, defendendo o interesse do usuário, reduzir o impacto ou o tamanho desse aumento de tarifas. Deputado Zaqueu, o que foi feito hoje foi o Executivo, como você muito bem destacou na declaração de voto, o Poder Legislativo decidindo aumentar mais do que o Poder Executivo havia proposto, o que não tem nenhuma coerência, porque você já tinha um aumento de 15%, o dobro da inflação, que iria pesar sobre os usuários e sobre os empregadores também. Agora, nós teremos um aumento de 20 e tantos %, ou seja, muito mais grave, muito mais impactante do que o originalmente proposto. Obviamente que nós votamos contra, que nós não podemos concordar com um aumento maior do que quem tem a responsabilidade de elaborar e controlar o bilhete único apresentou. Outra questão que foi discutida foi a implantação de um limite, um corte social para garantir o integral benefício do bilhete único. Isso, acredito que haja grande consenso. A nossa bancada apresentou uma emenda nesse sentido. Não faz sentido, no momento de penúria do Estado, que os muito ricos ou os ricos recebam subsídio do Estado para viajar no transporte público. Eles devem, nessa situação grave, arcar com o valor integral da tarifa. A questão, que não houve tempo de se debater adequadamente, é qual seria o valor adequado. E o valor determinado e proposto pelo governo, um valor de R$ 3.000, vai prejudicar gravemente moradores da região metropolitana, servidores públicos, professora, bombeiro, policial militar, agentes de serviços gerais, agentes de escritório, que recebem nessa faixa de R$ 3, 4, 5 mil. Esse cidadão, deputado Jânio Mendes, em vez de pagar os R$ 6,50 do bilhete único, ele vai passar a pagar por viagem alguma coisa em torno de R$ 16. Então, vai mais do que dobrar o dispêndio dele. O cidadão que ganha 3 mil e poucos reais vai ter uma conta adicional de R$ 500 no final do mês, ou ele ou o seu empregador. Então, a questão do teto, ela é muito clara, que eu acredito que havia um consenso. O que a divergência houve foi no valor da implantação desse teto. E, ora, isso vai gerar desemprego, não há dúvida nenhuma. O aumento de R$ 6,50 para 8, e principalmente o teto nessa faixa de R$ 3 mil, vai gerar desemprego, porque o empregador, ele pagava R$ 6,50 para ir, R$ 6,50 para voltar, R$ 13. Ele agora vai ter que passar a pagar R$ 32 para quem mora mais longe, como, por exemplo, em Itaboraí, senhor prefeito de Itaboraí, Sá de Noel. Isso vai prejudicar diretamente o morador da sua cidade. E o que vai acontecer? O patrão, como o desemprego é geral em toda a região metropolitana, ele vai demitir o morador de Itaboraí e vai contratar o morador da cidade do Rio de Janeiro, que mora na Zona Sul, que mora mais próximo do centro da cidade, ou em qualquer canto da cidade, porque o custo é R$ 3,80 com 2 integrações. Então, o que foi aprovado hoje, na minha opinião, foi um absurdo, injustificável, essa Assembleia Legislativa aumentando o que o governo havia proposto, com um efeito, com uma consequência dramática
dramática na questão do emprego da região metropolitana, principalmente daqueles que moram nos destinos mais distantes. Infelizmente, essa foi a decisão da Assembleia, contou com um grande número de deputados que votaram contra e agora nós teremos, enfim, que suportar essa questão, o que agravará as tensões sociais na região metropolitana, principalmente na Baixada Fluminense e no leste metropolitano. Era isso que eu queria dizer, senhor presidente, agradecendo a atenção e estando aqui para a continuidade dos debates. Obrigado.